divisória do Atlântico, essa linha que separa o mundo castelhano do mundo português, mais 270 léguas para o Ocidente. É um ganho imenso. É um ganho que permitirá, anos mais tarde, Portugal reclamar o Brasil. O Tratado de Tordesilhas consumará Dom João II como um extraordinário diplomata. Ele consegue que um pequeno país, com pouco mais de 1 milhão de habitantes, situado na periferia da Europa, se torne numa potência central do mundo. Ele consegue dividir o globo terrestre em 2 metades, seguro como estava, das conquistas que já fizéramos em África e daquelas que nos levariam ao Oriente. Porque terá Dom João II exigido as 370 léguas? Nessa época de política sigilosa, podem ter acontecido viagens secretas com resultados confidenciais. Há indícios de que Dom João II conhecia a possibilidade de existirem territórios ao Ocidente. O que me parece seguro é que o príncipe perfeito percebeu o sinal de Colombo. Percebeu, nomeadamente, que se afastasse mais para o Ocidente, mais em direção à América, a tal linha divisória do Atlântico garantiria para Portugal, no futuro, hipoteticamente, novos territórios, novas oportunidades, novos descobrimentos. No essencial, os interesses de Portugal ficavam garantidos. Os espanhóis estavam arredados da África, não sabiam onde ficava a Índia e seriam obrigados a partilhar a América do Sul. Dom João II podia considerar-se um homem de Estado realizado. Levara Portugal a uma posição de prestígio internacional que nunca mais se repetiria. No plano interno, viviam-se tempos de maior paz e a independência do país estava segura. No entanto, Dom João II não era um homem feliz. Tarde, vai passear a cavalo. Acontece então um incidente inesperado. O seu galope é interrompido por uma violenta queda. Dom Afonso fica inconsciente e morre 24 horas depois. Os anos dourados de Dom João II estavam no fim. O rei fica atormentado pela sucessão da coroa. A tranquilidade com Castela está em risco e renasce na corte portuguesa uma forte oposição, desta vez com uma coligação de adversários que inclui a própria Rainha de Portugal. Na verdade, a morte de Dom Afonso coloca um problema. O príncipe perfeito tinha um filho ilegítimo, Dom Jorge, de seu nome, que nunca foi problema enquanto o herdeiro era vivo. Mas a sua morte levará Dom João II a tentar legitimar Dom Jorge para a sucessão do trono. Compreensivelmente, quem se opõe é a Rainha Dona Leonor. Ao longo dos anos, a rainha suportou lealmente as medidas que Dom João tomou para centralizar o poder real. O problema é que algumas dessas medidas atingiam a estirpe familiar de Dona Leonor. Um exemplo bem ilustrativo, Dona Leonor viu morrer o seu irmão, Dom Diogo, que perdeu a vida por atentar contra a vida do rei. No declínio de Dom João, no ocaso do seu reinado, Dona Leonor impôs a sua autoridade. O que sabemos é que ela garantiu que Dom Jorge, o tal filho ilegítimo, não ascenderia ao trono. E conseguiu ainda mais. No testamento do príncipe perfeito, o irmão da rainha, Dom Manuel, era indicado como futuro rei de Portugal. Como frequentemente acontece com os grandes homens e as grandes mulheres, Dom João morreu relativamente só. Aconteceu no Algarve, mais precisamente em Alvor. Dos seus últimos gestos, um é especialmente marcante. A nomeação de Vasco da Gama para ser o capitão da frota que deveria partir para a Índia. E, porém, o príncipe perfeito, que trabalhara para o plano da Índia, já não verá os resultados da sua obra. Marcado pela doença, Dom João tem consciência de que o fim se aproxima. Alguns relatos afirmam que a sua última palavra foi
Jesus. El Rei faleceu sem pai, nem mãe, sem filho, nem filha, sem irmão, nem irmã, e ainda com muito pouco, fora de Portugal, no reino do Algarve, muito pequeno lugar. Morria um rei irrepetível. Contei-vos a história de Dom João II e já só falta dizer porque é que eu acho que ele foi não apenas um grande português, mas exatamente o grande português da nossa história. Dom João II não fundou a nacionalidade, mas foi Dom João II que fez de Portugal uma pátria universal. Dom João II não era poeta, era apenas culto, mas foi ele que planeou os descobrimentos que os poetas celebraram. Dom João II não era navegador, era homem de Estado, mas foi através da sua política que Portugal garantiu a independência pelo mar e fez a sua expansão e os descobrimentos. O período de ouro dos descobrimentos portugueses é o período de Dom João II. Dom João II foi um homem único na visão, irrepetível na diplomacia, grande na coragem, ambicioso para Portugal. Comparem o final do século XV, tempo de Dom João II, com os tempos que vivemos no século XX. No final do século XV, Portugal era vanguarda, era modernidade. No final do século XX, como todos sabemos, era atraso e periferia. Os defeitos de Dom João II eram os defeitos da época, mas as qualidades de Dom João II são intemporais. Fizeram-nos falta ao longo da história muitas vezes. Devemos-lhe esse reconhecimento. Com ele, Portugal foi viável e foi maior. Se o seu candidato ao maior português de sempre era, ou passou a ser, depois de ver este documentário, Dom João II, então marque 760 10 2007 e deixe o seu voto. Já sabe, pode mandar um voto por cada número de telefone fixo ou móvel. E se quiser continuar esta viagem pela história e pela época de Dom João II, aqui ficam algumas sugestões de livros. Da editorial Verbo, a história de Portugal em 3 volumes, com a autoria do professor Joaquim Veríssimo Serrão. Este segundo, A Formação do Estado Moderno. 2 biografias também a não perder, pela editorial Estampa e com a autoria da professora Manuela Mendonça, Dom João II. E uma outra, mais recente, da coleção Reis de Portugal, editada pelo Círculo de Leitores, a biografia de Dom João II pelo professor Luís Adão da Fonseca. Nós voltaremos amanhã para falar de outro grande português, Luís de Camões. Boa noite.